Olá, seguidores, tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma aula post e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre um dos assuntos que vocês mais gostam, que está relacionado à gestação. Porém, eu vou estar falando de uma das malformações mais comuns, que é a anasarca, tá bom? Na minha rotina, de longe, ela é a mais comum. E o que é uma anasarca? A anasarca é quando em um mesmo feto a gente encontra duas ou mais condições de hidropsias. E as hidropsias, na verdade, uma hidropsia, ela é um acúmulo de líquido no espaço extravascular. Pode ser em um determinado órgão ou em um compartimento, tá bom? Então, uma hidropsia fetal é uma condição congênita. Na verdade, não é muito bem esclarecido por que ela ocorre, mas alguns estudos eles apontam causas vasculares, ok? Coincidência ou não, em dois fetos que eu acompanhei hidropsias, um deles tinha agenesia renal de um lado e hipoplasia renal do outro, no mesmo feto, né? Um rim era hipoplásico e o outro não tinha. E em um outro feto, em outra gestação, o feto ele tinha edema renal. Porém, esse edema renal também não deu para a gente esclarecer nem pela necrópsia, nem pelo histopatológico, se esse edema era uma condição de hidropsia ou se ele poderia ser a causa da hidropsia. Então, fiquem atentos caso vocês peguem uma anasarca para a gente tentar esclarecer por que elas acontecem. Se tem mesmo uma relação renal ou não. Tá bem? Vamos começar então. Quando a gente está avaliando o feto, a gente pode encontrar hidropsias em vários locais diferentes. O primeiro que a gente vai falar é sobre a hidrocefalia. Então, a hidrocefalia, a gente identifica ela quando existe uma ventrículomegalia nos ventrículos cerebrais. Então, esses ventrículos eles estão dilatados por conteúdo anecoico. E é exatamente isso que a gente vai descrever no nosso relatório. Então, a gente vai identificar os ventrículos, geralmente quando a gente está fazendo o corte para a mensuração do diâmetro biparietal. Nesse caso, então, a gente vai descrever da seguinte forma: dilatação do ventrículo, esquerdo ou direito ou bilateral, por conteúdo anecoico. Aí, entre parênteses, ventrículomegalia. Depois disso, a gente vai descrever que este é um achado compatível com hidrocefalia, ok? Como saber se é o ventrículo esquerdo ou direito? Geralmente, se for um ventrículo só, como nessa imagem, a gente pode tentar saber que lado que é. A gente desce lá pro tórax, porque a gente sabe que o timo ele aponta pro lado esquerdo. Então, se for pro mesmo lado que o timo está acompanhando, a gente volta pro crânio, vê se é o mesmo lado que o timo, a gente coloca lá que é o ventrículo lateral esquerdo. Se não tem o timo evidente ainda, a gente desce pro abdômen, porque a gente sabe que o estômago também vai pro lado esquerdo. Então, se for do mesmo lado que o estômago, a gente coloca lá o lado que a gente foi. Não é obrigatório colocar o lado, mas é um que a mais, né? A pessoa vai pra você falar, olha, esse cara sabe o que está escrevendo. Tá bom? Tirando a hidrocefalia, um achado bastante precoce da nasarca são os cistos cervicais. Alguns relatos falam que eles são os primeiros achados de uma nasarca. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Eu já tentei localizar a origem dos cistos cervicais no ultrassom dos fetos que eu peguei, não consegui. Na histopatologia e na necrópsia, eles também não foram específicos da origem desses cistos, mas a gente pode observar eles. Uma dica é que às vezes os cistos cervicais são os primeiros achados de uma anasarca, tá bem? Então, quando a gestação ainda é inicial, se você observar cisto cervical, monitore esse feto porque ele pode desenvolver uma anasarca. Como que a gente vai descrever os cistos cervicais? Como estruturas anecoicas arredondadas de limites bem definidos e hipericóicos, localizados no tecido subcutâneo da região cervical. Depois disso, um achado muito comum também de anasarca é o edema subcutâneo. O edema subcutâneo é um espessamento anecoico do tecido subcutâneo. Geralmente esse espessamento é homogêneo e ele está em todo o corpo. Então a gente pode observar desde lá do crânio, quando a gente está avaliando a mensuração do diâmetro biparietal, quanto quando a gente está avaliando a organogênese. Então a gente vai observar esse espessamento do tecido subcutâneo. Muita gente caracteriza a anasarca só pelo edema subcutâneo. Eu não sou desse time. Eu acho que a anasarca realmente é a combinação de duas ou mais hidropsias, tá bom? Então, se a gente localiza a hidropsia em só um compartimento, é uma hidropsia, a gente nomeia ela. Agora, se em mais compartimentos que a gente tem, na minha opinião, uma anasarca. Outro dado importante é que esse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele avaliou um feto com uma gestação que tinha 3 fetos. Um deles tinha a anasarca propriamente dita, com líquido pleural e tudo mais, que a gente vai falar mais pra frente. E outro feto só tinha o edema subcutâneo. Esse feto que nasceu só com edema subcutâneo, eles trataram com diurético e o feto ficou saudável. Apesar de um crescimento mais lento do que o feto realmente saudável que tinha nessa gestação.
Agora o achado mais sofrível da anasarca, ou da hidropsia, que é o fluido no espaço pleural, a efusão pleural. Por quê? Porque se esse conteúdo fluido for num grau considerável, esse feto quase não tem chance de sobrevida. Então, o fluido no espaço pleural ele pode ir numa quantidade de laminar até acentuada, e esse conteúdo, alguns casos, eles pode reduzir um pouco, e outros casos, durante a gestação, ele aumenta. Então, a gente pode ter casos que era uma quantidade discreta e vai para laminar, como esse que eu estou mostrando para vocês, e em outros casos ele aumenta. Isso é incompatível com a vida, porque nesses casos que aumenta, o pulmão entra em colapso, e o feto não tem chance de respirar quando nasce, ok? Então, nesses casos, a gente vai descrever que existe, sim, uma considerável quantidade de efusão pleural e só. A gente também pode localizar efusão abdominal. Então, a gente descreve da mesma forma que descreveu a efusão pleural. A gente gradua ela entre laminar, acentuada e descreve o aspecto que ela é. Geralmente é homogênea e anecoica. Na hora de concluir o nosso relatório ultrassonográfico, a gente vai então somar os achados. Se a gente achou apenas uma hidropsia, a gente conclui que os achados ultrassonográficos são compatíveis com a hidropsia que a gente localizou. Se a gente encontra duas ou mais hidropsias, a gente coloca que a associação das hidropsias, né, as que a gente localizou, são compatíveis com a anasarca. Uma coisa que pode acontecer é que, dependendo do equipamento, dependendo da experiência de quem está fazendo, a gente localiza uma hidropsia e pode não localizar outra mesmo ali estando lá. Então, se você ficou na dúvida, você pode comentar que esses achados podem estar relacionados a um quadro de anasarca incipiente que está se desenvolvendo ou em um quadro de remissão, porque algumas das hidropsias elas podem ter remissão durante a gestação, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula post. Todas essas descrições estão aqui no corpo do texto do post, aqui na publicação. Vocês podem copiar e ficar à vontade. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, gente, é que essas descrições são as descrições que eu uso, baseado nos artigos que eu li, nos livros que a gente encontra. Não é imutável, não existe só essa forma de descrever, e eu não posso garantir para vocês que eu vou sempre descrever dessa forma. Porque conforme a gente vai estudando, aprendendo, as nossas formas de descrição vão mudando, ok? Até mais, seguidores, tudo de bom para vocês!